Sejam bem-vindos à nossa terceira live, terceira semana de live. Sejam bem-vindos, Suzana, Lene, Márcia, JJ Borges, Márcia Oliveira, Marcos Vinícius. Sejam todos bem-vindos. É uma satisfação tê-los aqui em nossa live. Hoje o nosso tema, o nosso macro tema ainda é a gestão de risco. Esse é o nosso macro tema. E dentro desse macro tema, nós hoje vamos fazer a identificação dos riscos do empreendimento na prática. E você vai me ajudar. Nós vamos fazer juntos. Eu quero pedir para você colocar aí no chat. Coloca aí seu comentário, sua colocação, sua pergunta na caixinha da interrogação para participar. Nós vamos montar junto essa gestão de risco para que você possa entender de como funciona isso na prática. Chega de teoria, né? Nós precisamos aplicar na prática, porque na verdade a gente precisa utilizar isso no nosso dia a dia. Seja em qualquer empreendimento que a gente estiver atuando, seja numa indústria, seja no comércio, seja no serviço, a identificação, a gestão de risco, a gente faz em qualquer empreendimento, em qualquer processo. Pode ser a gestão de risco estratégico do negócio, da organização, como também pode ser a gestão de risco do processo onde você atua, do setor onde você trabalha, ou da sua atividade. Qual é a sua atividade? Qual atividade você desenvolve no empreendimento? Coloca aí pra gente, porque lá neste lugar que você está inserido, você vai fazer a gestão de risco. E nós vamos fazer essa identificação. Nós vamos lhe auxiliar para que você possa ter uma visão geral de como funciona na prática essa identificação de risco. E o nosso objetivo aqui é passar conteúdo, informação de valor que pode ajudar você na atividade que você desenvolve, tá? Esse é o nosso objetivo aqui, compartilhar um pouco do nosso conhecimento para ajudar também na transformação no seu trabalho. Hoje eu quero contar uma historinha para vocês. Coraçãozinho subindo. É uma história, tá? Quero contar uma história para vocês da Esplêndida. É um empreendimento e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, porque a gente vai fazer a identificação do risco da Esplêndida, o empreendimento Esplêndida. Você já ouviu falar? Esplêndida. Farmacêutica Esplêndida. Não sei quem acompanhou a live anterior, mas a gente vai dar uma sequência na etapa de gestão de risco. Então, essas lives, elas são, na verdade, uma sequência da gestão de risco. Lembrando vocês que nós temos, 6 etapas de gestão de risco. Vocês estão lembrados quais são as 6 etapas? Só recapitulando aqui, resumindo de forma rápida. Então, a gente tem a primeira etapa, é a etapa de definição do contexto da organização, do empreendimento. Onde a gente está, onde nosso empreendimento, o nosso processo, a nossa atividade está inserida, em que cenário, o que tem ao seu redor. Nós fizemos isso na aula passada e isso é a base para a aula de hoje, que é a identificação do risco. Mas eu vou resumir rapidamente para vocês aqui como foi essa etapa da definição do contexto, tá? Só para você que não assistiu a live anterior, você seguir o entendimento. Então, a Esplêndida, nós fizemos a gestão de risco, a definição do contexto, que é a primeira etapa da gestão do risco. A segunda etapa é a que a gente vai fazer hoje, que é a identificação dos riscos. A terceira etapa é a análise de risco. E a quarta etapa é a avaliação de risco, que será assunto da próxima live na próxima semana. E a quinta etapa é o tratamento do risco. E sexta e última etapa é o monitoramento do risco.
E algumas pessoas colocaram que a última etapa de monitoramento consideram a mais difícil, né? Então, cada um tem sua objeção, sua dificuldade, a gente quer desmistificar aqui. Então, só temos 6 etapas de gestão de risco e hoje nós estamos na etapa número 2, que é a identificação do risco. Vamos fazer identificação do risco da farmacêutica Esplêndida, mas poderia ser de qualquer empreendimento, qualquer indústria, qualquer empresa, seja ela pública ou privada, a identificação do risco da sua atividade. Vamos comigo então, gente? Vamos comigo? Identificação do risco da Esplêndida. Primeiro eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a Esplêndida, tá? A Esplêndida, nós vamos retomar a análise SWOT, análise do cenário. Então, as forças da Esplêndida são 60 anos de empresa. É muito tempo, né? 6 décadas é muito tempo, gente. Já imaginou você no empreendimento que tem 6 décadas de existência? Isso é uma força, é um fator forte, né? É uma empresa de tradição, uma empresa familiar, né? Já é a segunda geração que faz a gestão desse empreendimento, tá? E hoje seu Rômulo, que é o proprietário, também faz a gestão da Esplêndida, já tem seus 67 anos de vida. E ele não tem herdeiros para tocar o negócio. Então, esse é um grande dilema para ele agora, tá? Então, um outro ponto forte é a equipe de atendimento do balcão muito qualificada. São funcionários que trabalham há 20 anos na empresa. Há 20 anos, certo? Então, esses são os pontos chaves, as forças da Esplêndida. E aí, a gente precisa lembrar do cenário interno, que é a força e é a fraqueza. As fraquezas, quais são as nossas fraquezas? As nossas limitações, o que a gente não faz tão bem, né? Então, essas fraquezas é que vão ser transformadas em risco. E já a gente vai fazer esse levantamento desses riscos com você, tá? Assim como as ameaças. Quais são as ameaças do cenário externo para a Esplêndida? A concorrência. É uma empresa familiar com 60 anos de tradição, de existência, mas o gestor, o proprietário, tem 67 anos. Ele não tem uma equipe jovem que conhece de tecnologia, de informatização, né? Então, faltou inovação, faltou acompanhar a tendência, a evolução do cenário atual. E isso é uma fraqueza, isso é uma ameaça para a Esplêndida. E nós vamos tabular daqui a pouquinho esses riscos, então. Mas também tem oportunidades. Só que as oportunidades podem ser potencializadas. Hoje a gente vai trabalhar como risco com as fraquezas e com as ameaças. Então, a gente vai trazer esses dados para a nossa tabela. Vocês estão com uma caneta, um papel na mão? Vou esperar vocês pegar uma caneta, um papel, para que a gente possa desenhar com vocês. Eu quero que vocês anotem as informações, porque depois vocês podem revisar e vocês podem entender melhor e tirar as dúvidas na revisão. Então, pega o papel, a caneta e nós vamos fazer junto a nossa identificação de risco, tá? Nós vamos desenhar uma tabela, gente, uma tabela com 3 colunas. Tabela com 3 colunas. O pessoal tá chegando, Mônica, Noemi, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, tá? Então, lembrando vocês do que é o risco. Vocês estão lembrados do risco? O risco é a probabilidade, é a combinação da probabilidade da ocorrência e da consequência de um evento perigoso. Isso é o risco. Ou seja, se expor ao perigo é um risco.
Vocês lembram do tubarão? Olhar um tubarão da praia é perigoso? Sim ou não? Olhar da praia para o tubarão não é perigoso. Mas se expor ao perigo, que é o tubarão, é perigoso. Ou seja, nadar com o tubarão é perigoso. O leão é perigoso? É, o leão é perigoso. Mas ir ao zoológico é perigoso? Sim ou não? Ninguém vai ao zoológico para correr um risco, vai? Não, né? Então, no zoológico, o risco está o quê? Controlado. Isso mesmo. O risco, o leão está enjaulado. Então, o risco está controlado. Então, ir ao zoológico não tem nenhum problema. Aí eu vou perguntar para vocês. A nossa concorrência, como a gente controla a nossa concorrência? Dá para enjaular a nossa concorrência? Quem é o nosso concorrente? Que faz o produto que a gente faz, ou o serviço que a gente faz, né? Trabalha no mesmo nicho de mercado e toda vez, a cada dia, tem um novo entrante, uma nova concorrência chegando para querer dividir conosco resultados, clientes, vendas. E como nós vamos enjaular o concorrente? É possível? Não. O concorrente a gente não consegue enjaular. Por quê? A gente consegue enjaular o leão e não o concorrente. Porque o leão está no nosso cenário interno. Tudo que está no nosso cenário interno a gente consegue controlar, modificar. Agora, aquilo que está lá no cenário externo, nós não conseguimos influenciar diretamente. Nós vamos nos preparar para estar mais equilibrado para enfrentar aqueles riscos. Né? Nós podemos reduzir a probabilidade do risco ocorrer, nós podemos reduzir a consequência com ações, mas a gente não consegue enjaular a concorrência. A gente consegue se preparar melhor como empreendimento. De que forma? Isso a gente vai ver numa próxima aula ainda, quando a gente for fazer o tratamento do risco, que é a quinta etapa, tá? Então, hoje nós vamos fazer a identificação dos riscos. E aí, eu quero trazer para vocês, pelo menos o nome de 3 ferramentas, de 3 metodologias que a gente pode utilizar para fazer a identificação do risco, tá? Já ouviram falar de APR? Análise preliminar de risco. É a primeira ferramenta e é mais simples e é a que eu vou utilizar com vocês hoje, tá? Mas eu vou dizer o nome de outras 2 ferramentas também que podem ser utilizadas para se fazer a gestão de risco, que é o FEMEA. FEMEA. Já ouviram falar do FEMEA? FEMEA também é uma metodologia de análise de risco, é a análise do efeito da falha, análise do modo do efeito da falha. Essa metodologia é muito utilizada na indústria automotiva. A indústria automotiva exige essa ferramenta para fazer a gestão de risco, né? Em relação ao produto, organização, enfim. E existe o RASOP com H, análise de perigos e operabilidade. H porque é uma sigla inglesa, tá? Então é RASOP. Essas 2 são um pouco mais detalhadas do que a APR. A APR é um pouco mais simples. Então, como a gente está iniciando, e ela é perfeitamente suficiente para fazer a identificação dos riscos, tá? Então, essa ferramenta nós vamos usar agora até o final da gestão de risco. A APR a gente usa para fazer a identificação, que é a segunda etapa, para fazer análise, para fazer a avaliação, para fazer o tratamento e o monitoramento. APR, análise preliminar de risco. Então, é uma tabela que no total vai ter mais ou menos 8 colunas. 8 colunas. Então, desenho na tabela de vocês
3 colunas hoje, porque a parte de hoje, que é a identificação, vai ter 3 colunas. Nós vamos usar mais ou menos umas 10, 13 linhas dessa tabela, tá? Para fazer na folha do papel, na tabela. Se você quiser fazer numa planilha de Excel, pode também, né? Então, na verdade, é uma planilha, certo? Aí você tem da mesma forma, a mesma estrutura, as colunas e as linhas. Então, na primeira coluna, você vai escrever a seguinte informação: o perigo. Qual é o perigo? Vai estar na nossa primeira coluna. Você escreve aí. Selma, Patrícia, Érica, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Então, vamos montar a nossa tabela com 3 colunas. A primeira coluna, você vai escrever o perigo. Nós vamos escrever qual é o perigo. A segunda coluna é a causa do perigo. Por que a causa do perigo? Porque a gente elimina ou reduz o risco atuando em cima da causa do risco. Então, a segunda coluna vai ser a causa do perigo. Vai ser a causa, né? Primeira coluna, risco. Segunda coluna, causa. E terceira coluna, efeito ou consequência. O que esse perigo traz de consequência para nós? Nadar com o tubarão. Nadar com tubarão é perigoso. Qual é a causa? Por que a gente vai nadar com tubarão? Você vai nadar com tubarão na praia e você não sabe que o tubarão está lá. Por isso que você vai nadar com ele. Ou porque você é louco. Certo? E aí, quais as duas opções? A causa do perigo. Por que você vai nadar com o tubarão? Então, é a segunda coluna. E qual é a consequência? Você nadou com o tubarão. Qual é a consequência disso? Ele te atacou? Ele pode lhe atacar. Esse é o efeito ou a consequência. Então, esses 3 itens nós vamos trabalhar hoje. Esses 3 elementos nós vamos trabalhar hoje na nossa tabela, tá? Nossa tabela de identificação de risco. Então, nós temos o empreendimento, que é a Esplêndida, uma farmacêutica, e nós vamos estabelecer os riscos do negócio da farmacêutica, que a gente já fez uma atividade anterior, que foi através do levantamento das fraquezas. Então, as fraquezas nós vamos transformar agora em risco. Então, vamos lá. Nós temos a primeira fraqueza, o primeiro perigo, para vocês colocarem aí na tabela. A primeira coluna de perigo. Localização sem acesso e sem estacionamento. Esse é o primeiro perigo, tá? Primeiro perigo. Coloca aí na tabelinha de vocês. Qual é a causa? Qual é a causa? Lembram vocês que a Esplêndida tem 60 anos. 60 anos de existência e sempre se manteve no mesmo lugar. Então, o que aconteceu nessa cidade onde a Esplêndida está instalada, que hoje ela não tem mais acesso a estacionamento, né? Então, o acesso é só a pé mesmo, a pessoa indo lá caminhando para chegar. Ou seja, a cidade evoluiu, ela cresceu. Vamos pensar Feira de Santana, se fosse em Feira de Santana, né? Aí se construiu os viadutos. O que aconteceu com a João Durval? Onde na esquina com a Presidente Dutra, aquelas lojas ali perderam a acessibilidade ao público, porque não consegue mais estacionar, nem o carro estaciona. Né? Aquela pista não tem mais local para estacionar. Então, é o que aconteceu com a Esplêndida, né? Não existe, o empreendimento não tem seu estacionamento próprio, não tem mais o estacionamento na rua para os carros estacionar. E hoje tudo a gente faz de carro, não é isso? E se você não está num local muito estratégico, poucas pessoas passam a pé para comprar no seu empreendimento, tá? Então, a causa deste perigo é que houve reconfiguração e modernização da estrutura da cidade e hoje não tem acesso a estacionamento naquela rua. Então, o que aconteceu? Qual é a consequência?
Qual a consequência? Qual a consequência para a Esplêndida? O que vai acontecer? Se o cliente não consegue chegar, estacionar, né? Vai perder o cliente. Vai perder a venda. Vocês lembram lá na nossa primeira aula que eu dei 3 razões para se fazer a gestão de risco? Vocês lembram qual eram as 3 razões? Eu vou relembrar aqui, tá? Que foi evitar estragos da reputação da imagem da empresa, evitar a perda de cliente, evitar prejuízos financeiros. Então, quando a gente faz análise de negócio, o impacto está relacionado com os prejuízos financeiros, com perda de cliente. Então, estabelecemos aí, identificamos o primeiro risco. Coloca aí na tabela, você conseguiu preencher as 3 colunas? Conseguiu? Diga aí para mim se conseguiu preencher. Francis, Lima e Ivete, sejam bem-vindos. É uma satisfação ter vocês aqui, tá? Então, nós vamos agora para a segunda coluna da nossa tabela. Segunda coluna, nós vamos identificar nosso segundo perigo, tá? Qual é o nosso segundo perigo? O segundo perigo é a farmácia Esplêndida não faz entregas a domicílio. E aí, isso é uma fraqueza? Isso é um perigo? Tem farmácia que faz. E aí? Hoje, ainda mais com a pandemia, né? O grupo de risco, as pessoas acima de 60 anos, não estão saindo de casa. Não estão se expondo, né, ao risco da transmissão do Covid. E aí, o que aconteceu? Como é que nós vamos atender essa população que não está saindo de casa e que normalmente precisa de medicação, né? A gente sabe que chega uma certa idade e as pessoas começam a tomar muita medicação, porque tem pressão alta, tem uma série de problemas, enfim, né? E normalmente o consumo de medicamento é mais usado por pessoas da terceira idade, que vai acometendo, né, os órgãos já com uma certa idade. Como nós vamos atender esse público? Então a Esplêndida não atende esse público. Isso é um perigo, porque a concorrência pode ir lá e fazer entrega e venda a domicílio. Então esse é um perigo. Qual é a causa desse perigo? Por que a Esplêndida não faz entregas a domicílio? Eu simplesmente posso, teleentrega, né? Já funcionava muito antes da pandemia. Teleentrega, eu preciso uma medicação para hipertensão. E hoje eu posso pagar com Pix. Então eu posso ligar para sua farmácia, fazer o pedido e você manda entregar na minha residência. E você ainda cobra pela entrega. Então existe mercado para isso. E a Esplêndida não atende essa demanda. E aí, por isso é um perigo. Por quê? Porque o concorrente pode fazer essa entrega, essa venda, e a Esplêndida perde o cliente. Novamente, a consequência pode ser a perda do cliente, a perda da venda. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Sim ou não? Então, os riscos são as fraquezas do cenário interno, tá? Do empreendimento, do nosso processo, da nossa atividade. Vamos lá, então, para o terceiro perigo. Qual é o terceiro perigo? Qual é uma fraqueza nossa, da Esplêndida, né? A Esplêndida, ela tem um estoque pequeno de produtos. E aí, a gente sabe que existe uma variedade muito grande de medicações, né? Variedades, marcas, laboratórios distintos, né? Com preços distintos. E também existe o genérico. E aí, se eu tenho estoque pequeno, será que eu tenho medicação para atender toda a minha clientela? Então, é uma fraqueza se eu tenho estoque pequeno. Por que eu tenho estoque pequeno? Porque a minha instalação física da minha loja é pequena. Eu tenho 60 anos de empresa, mas eu não cresci em estrutura. E aí? Você vai numa farmácia e precisa comprar um medicamento. Aí você chega na farmácia e não tem medicamento.
E aí o atendente diz, ah, mas eu encomendo e chega amanhã. Você pode passar amanhã? Você vai dizer para ele que não, porque você precisa tomar medicamento hoje. É o que acontece comigo. Só lembro de comprar no dia que acaba. Não sei se isso acontece com você também. Então, se você tem um estoque pequeno e não tem o produto, você pode perder a venda e pode inclusive perder o cliente também. Então, nós precisamos ter um estoque grande de produto, e ainda mais que existe uma variedade muito grande de produtos farmacêuticos, né? Copiou? Copiaram? Terceiro perigo, estoque pequeno, né? Você tem um empreendimento, você trabalha com estoque grande ou pequeno? O estoque pequeno não atende a sua clientela. Você tem que ter variedade de todos os tipos e todos os preços. Não é isso? Exatamente isso. Vamos lá para o quinto perigo da nossa gestão de risco, da nossa identificação de risco. O quinto, não é o quinto, é o quarto, né? É o quarto perigo, falta de produto em estoque. Vejam vocês que estoque pequeno foi um perigo. Agora nós temos um outro perigo, que é a falta do produto em estoque. Por que o produto falta em estoque? Qual é a causa disso? Para nós colocar lá na segunda coluna. Qual é a causa? Você não tem equipe para gerenciar o estoque. E você também não tem uma ferramenta, um programa para gerenciar estoque. Então, tu nunca sabe quanto tem estoque, se já acabou ou não. Aí você vai lá na farmácia comprar uma medicação e a atendente diz, ah, acabou hoje, vendi a última hoje. Eu fico aborrecida. E você? Você como cliente fica aborrecida quando não tem o seu produto? Quando você compra todo mês lá na farmácia. E aí você chega lá, hoje não tem, eu consigo para amanhã. Então, a causa desse perigo é que não existe uma equipe eficiente para fazer a gestão do estoque. E talvez não existe uma ferramenta, né, para se fazer esse controle de estoque. Porque o tempo de controlar no papel já era. Hoje, as vendas de informações são muito grandes, são muita informação. Não consegue controlar no papel, você precisa ter um sistema informatizado. E aí, a Esplêndida, que tem 60 anos de existência, seu Rômulo, ele não se adequou à evolução tecnológica, que a gente vai ver lá no outro passo, lá na frente, na ameaça, tá? Que vai impactar também na questão de novas tecnologias. Então, um item puxa o outro. Então, é uma cadeia, um conjunto de informações que tem que ser muito bem avaliadas, né? Para que a gente possa fazer uma gestão eficiente e não perder cliente, não perder vendas e não ter redução do faturamento. Mas sim, ó, que o nosso faturamento possa aumentar, que a gente possa aumentar a nossa clientela. Então, aqui é a hora de a gente mexer os pauzinhos agora para conseguir esse resultado lá na frente, tá?